Olá, meus alunos do nono A, tudo bom? Vamos iniciar mais uma semana de estudos, né? Essa semana ela vai ser um pouquinho mais light, tá bom? Mas eu gostaria que vocês se empenhassem ao máximo nas atividades que vão ser pedidas durante essa semana. Bom, gente, a gente vai iniciar na interpretação textual, a gente vai iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 5, que se chama Práticas de Leitura com Romance Juvenil na página 100, tá? E aí, esse capítulo, ele inicia com esse livro, Meia Hora para Mudar a Minha Vida, de Alice Vieira. Na verdade, né, inicia com a capa do livro. O capítulo inicia com a capa do livro, tá certo? E aí, o que é que a gente vai fazer? Inicialmente, eu vou aqui mostrar para vocês a biografia, tá, da Alice Vieira. Alice Vieira nasceu em 1943, em Lisboa. Iniciou a sua carreira de jornalista aos 18 anos no Diário de Lisboa. Em 1979, publicou seu primeiro romance juvenil, Rosa, Minha Irmã Rosa, que nesse ano ganhou o Prêmio de Literatura do Ano Internacional da Criança. Desde então, tem publicado regularmente romances juvenis, poesia, teatro, recolhas de histórias tradicionais, livros infantis, que ele tem válido inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Bom, gente, então assim, a Alice Vieira, ela é uma autora muito renomada, né? Como vocês puderam ver, ela não é brasileira, ela é de Lisboa, Portugal. Então, qual vai ser a nossa atividade dessa semana? Eu não vou falar nada sobre o livro, porque isso vocês vão descobrir. A nossa atividade dessa semana, vocês vão pesquisar o resumo desse livro, tá? O resumo dessa história, já que ele é um romance, e vocês vão registrar no caderno. Mínimo, gente, 10 linhas. Esse é o mínimo, mas assim, não se prendam a esse mínimo, vão além desse mínimo. Às vezes eu percebo que tem alunos que parece que contam as linhas para dar as 10 linhas. Então, assim, não se prendam a esse mínimo. Quando eu coloco mínimo, né, é para ter uma base, mas você, aluno, você tem que se esforçar, você tem que pesquisar mais. E outra coisa, coloquem sempre a fonte, gente. Sempre coloquem um site. Às vezes, alguns alunos me enviam sem a fonte, mas eu sempre coloco essa observação, tá? Então, assim, a atividade vai ser essa. Mas, gente, eu queria colocar uma outra atividade extra, tá? Para vocês fazerem, que vocês releiam os trechos de Meia Hora para Mudar a Minha Vida no capítulo 2. Esses trechos, gente, a gente não viu, porque, assim, foi no período que iniciou a quarentena. Então, a gente não estudou isso em sala, né? E aí eu acabei pulando, tá certo? Então, assim, para a gente estudar esse capítulo 5, vocês vão precisar retomar esses textos, tá bom? Para entender um pouco melhor os próximos textos que a gente vai estudar, tá? Então, tá no capítulo 2, na página 41 até a página 52. Então, releiam, né? Caso alguém já tenha lido, tá? Para entrar novamente nas emoções e sensações da trama. Nos romances são como as idas e vindas do leitor pelo texto para apreciação da história. Então, quem puder, por favor, leia, tá, esse trecho. E assim, gente, por que eu coloquei essas duas atividades? Porque da gramática, né, essa semana a gente não vai ter atividade. Porque, como ficou combinado, vocês fizeram, né, aquelas atividades sobre os escritores lá pelo link. E essa semana a gente vai estar dando somente o feedback de como foram os resultados, tá? Eu não vou passar atividade essa semana de descritor, tá bom? Então, assim, a gente vai estar retomada do D1 e do D2. Vou dar o feedback dos resultados da atividade realizada e os comentários das duas questões que obtiveram mais erros. Bom, gente, retomando, né? A gente viu dois descritores, que foi o D1, que é localizar a informação explícita, né? Que essa informação, ela está presente no texto, que o aluno, basta ele retornar o texto que ele vai conseguir encontrar essa informação. E o D2 é inferir informação em texto verbal. A informação, ela não está presente lá explicitamente no texto, mas ela está nas entrelinhas do texto, tá? Então, vamos lá, gente. A questão com maior erro do descritor 1, né, foi a questão 2, que ela era do nível 2, ou seja, ela era média. Né? A gente colocou questões fácil, médio e difícil. Então, essa questão aqui ela era considerada média.
né? Que era sobre o texto que estava perguntando o tema de interesse dos alunos. Então, assim, para vocês entenderem, né? A gente obteve 33 respostas, né? Mas apenas 28 alunos acertaram, 5 alunos erraram. 5 alunos colocaram que era o cotidiano. Vamos ver aqui. Né? Esse texto aí, prezado Senhor. Somos alunos do Colégio Tomé de Souza e temos interesse em assuntos relacionados a aspectos históricos de nosso país, principalmente os relacionados ao cotidiano de nossa história, como era o dia a dia das pessoas, como eram as escolas, a relação entre pais e filhos e etc. Vínhamos acompanhando regularmente os suplementos publicados por esse importante jornal, mas agora não encontramos mais os artigos tão interessantes, por isso resolvimos escrever-lhe e solicitar mais matérias a respeito. Bom, gente, essa questão aí, D1, por que é o D1? Ela é uma informação explícita, que basta o aluno retornar o texto que ele vai encontrar lá a resposta, né? Então, o tema de interesse dos alunos é: eu iniciando o texto, somos alunos do Colégio Tomé de Souza e temos interesse em assuntos relacionados a aspectos históricos de nosso país. Então, qual seria a opção correta? A, o histórico de nossa nação. Então, para isso também, nação, né, é o sinônimo de país. Então, acho que foi por isso que alguns alunos eles tiveram essa dúvida. E também porque mais na frente falou, principalmente os relacionados ao cotidiano de nossa história. Mas, assim, antes dos assuntos do cotidiano, eles têm interesse nos assuntos históricos do país. Por isso que a opção correta é a opção A. Questão com maior erro do descritor 2, né, que é inferir informação. A gente teve a questão 6, observem aí, gente, como quase metade dos alunos, né, erraram. A opção correta era a opção B, contraditório, mas a maioria colocou a opção D, confuso. Vamos ver aqui. Nós tínhamos aí um trecho do poema de Camões, né, onde pergunta o amor no poema ele é determinado como um sentimento o quê? Por que é a opção B contraditório, gente? Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Dói e não sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que o bem querer. É solitário andar por entre a gente. Então a gente percebe aí que está tendo uma contradição. Dói e não dói, né? É solitário andar, é contentar-se de contente. É um contentamento descontente. Então, assim, a gente tem aí contraditoriedades, tá certo? Por isso que a opção correta é a opção B. Bom, gente, é isso. Como eu falei, essa semana não vai ter atividade de gramática, então, assim, caprichem na atividade de interpretação, tá bom? Eu espero receber atividades bem elaboradas, tá? Obrigada, bons estudos. Qualquer dúvida, estou por aqui, é só me procurar.